Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 31 de outubro de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Ontem, no domingo, nós tivemos a eleição em segundo turno do novo presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com pouco mais de 50% do total de votos como o novo presidente da República. Ele volta ao Palácio do Planalto com menos força do que da primeira vez, porém com uma aceitação popular um pouco diferente daquilo que era imaginado. É bem provável que a gente tenha um governo um pouco mais complicado do lado político, tendo em vista que boa parte do Congresso e dos governadores foram eleitos agora nessa eleição apoiando o Bolsonaro, então muito provavelmente vai encontrar um pouco mais de dificuldade política, mas ao mesmo tempo isso é muito saudável para o país. Ter uma oposição que seja consistente e que busque de fato alguma coisa para poder melhorar a situação do país é muito bom e acaba ajudando bastante na democracia. Na parte econômica, deve ser um dos governos mais fáceis da história, tendo em vista que a gente pôde observar uma migração importante de capital, principalmente capital fixo, ou seja, aquele capital que vai ser investido em infraestrutura, em empresas, construção de empresas e várias outras coisas que tornam a economia mais forte, exatamente por conta do enfraquecimento de algumas grandes potências no mundo. O que a gente vê é que hoje algo em torno de 45 trilhões de dólares estão investidos em países emergentes, sendo que a maior parte desse patrimônio está hoje em Rússia e China. A Rússia, por conta da guerra, ela acabou sendo isolada do mundo. E esse isolamento trouxe alguns problemas, alguns impactos importantes para a economia, e não só pela dificuldade de investimento na Rússia, mas também por conta de incertezas do que pode acontecer daqui para frente, boa parte do capital está saindo da Rússia ou deixando de entrar, pelo menos. Na China, exatamente um problema que, além de acompanhar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, tem uma forte possibilidade de entrar em guerra contra Hong Kong. Especialistas já dizem que tem uma probabilidade grande de deflagrar uma guerra a partir do segundo semestre do ano que vem, entre China e Hong Kong. Além disso, tem um risco político muito importante, que foi a reeleição pela terceira vez consecutiva de Xi Jinping e a demonstração clara de que ele deve levar um governo com mão de ferro, de uma forma mais dura. Isso aí traz uma insegurança política importante e faz com que os investidores não é que eles vão tirar o investimento que hoje já está na China, mas vão evitar novos investimentos lá, exatamente pelo risco de ter algum outro problema e inclusive até pela desaceleração da China nesses últimos 2, 3 anos. Então o que acontece é que desse total de 45 trilhões de dólares que tem de investimento em mercados emergentes, algo em torno de 1/3 deve voltar para o país de origem, principalmente Europa e Estados Unidos. Estão buscando um pouco mais de segurança e aproveitando também que a taxa básica nessas regiões ela está bastante favorável, exatamente pelo fato de tentativa de conter a inflação. Mais ou menos 1/3 desse capital vai continuar em países que têm a mão de obra muito barata, como Índia, Vietnã e outros países, principalmente sul da África, que tem uma mão de obra muito barata e esse capital ele vai explorar esse tipo de serviço. Mas a gente vê aí algo em torno de 1/3, o último 1/3 desse capital, vai ser migrado ainda para países emergentes, porém, países emergentes que tenham uma consolidação econômica um pouco melhor, uma estabilidade em relação à eventual guerra, uma estabilidade econômica, uma democracia razoavelmente consolidada e que comporte investimento de grande volume. Nós estamos falando de uma quantidade gigantesca de dinheiro. Dentro desse conjunto, nós só temos 2 países, que é o Brasil e o México. Então, ambos devem ser muito beneficiados nesse próximo período, exatamente pelo crescimento econômico que deve acontecer de forma natural.
E é claro que, se o Brasil souber aproveitar essa oportunidade, pode trazer um resultado muitíssimo importante e mudar a história do Brasil daqui para frente. Apesar de algumas pessoas falarem da contestação da eleição por conta da diferença pequena, e pode acontecer essa contestação, como houveram manifestações contra o presidente eleito em diversas regiões do país, isso deve ficar restrito ao núcleo duro de Bolsonaro. O que a gente percebe é que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso, as duas casas do Congresso, já ontem mesmo já falaram a respeito de que a eleição ela foi limpa, a eleição foi transparente, parabenizando o novo presidente pelo cargo assumido. Então é pouco provável que encontre apoio dentro dos outros poderes para poder fazer algum tipo de contestação mais forte e buscar algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, a gente vai acompanhando e o mercado deve ser muito volátil, principalmente essa semana. Não só por conta do feriado de quarta-feira agora, dia 2 de novembro, como também por uma eleição que foi bastante conturbada e que pode trazer algum respingo. Então a gente deve ter uma movimentação grande em bolsa, deve ter uma variação grande do dólar também, mas acreditamos que isso aí venha se estabilizar em razoavelmente pouco tempo, 1, 2 semanas no máximo, isso aí já deve estar estabilizado e o mercado voltar a funcionar de forma adequada. No mercado internacional, o grande destaque é o PCE, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e que veio em 0,5%. Pode parecer um número alto para a inflação norte-americana, para números dos Estados Unidos é relativamente elevado, mas vem em linha com aquilo que o mercado acreditava. E por conta disso, a gente acredita que o Banco Central norte-americano, o Fed, venha com um pouco mais de tranquilidade nessa reunião que vai acontecer essa semana agora. Então, o que nós acreditamos é que venha a ter um novo aumento de taxa básica, mas dessa vez em 0,5% e não 0,75% como aconteceu nas outras vezes. Até mesmo porque se a taxa básica dos Estados Unidos ultrapassar os 5% ao ano, a recessão por lá pode ser mais forte do que aquilo que era previsto. E isso traz um prejuízo não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos e para o nosso novo presidente. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.